Olá pessoal do blog, olá pessoal do canal do YouTube. O vídeo de hoje é sobre sonhos e chamados ministeriais. Eu fiz um vídeo exatamente sobre esse tema em 2010 e a razão pela qual eu resolvi fazer um outro vídeo igual é porque eu fiz o primeiro vídeo no meu primeiro ano de faculdade. Foi um momento muito único na minha vida e eu diria até um tanto complicado, porque é quando você sai do seu lar, da sua família, e você aprende a se virar, tem que fazer tudo sozinho e tudo mais. E esse momento também é outro momento muito único e complicado na minha vida, porque eu tô entrando agora em 2013 no meu último ano de faculdade, que é completamente assustador. Porque é aquele momento da vida que você realmente não sabe o que vai acontecer depois, né? Enquanto você tá nos anos de faculdade, você tá, não, tudo bem, tenho mais 2 anos de faculdade, é isso que eu vou fazer da vida. Mas aí quando acaba, você fica pensando, tá bom, e agora? E agora pra onde Deus vai me levar? E isso é assustador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso de pensar que existe uma vida toda pela frente pra servir o Senhor. Eu tenho pensado muito na questão de sonhos, porque eu acredito que quando a gente tem mais ou menos essa idade, né, entre os 20 anos aí, 18, até uns 25 anos, a gente tem muitos sonhos, né, porque é o momento que a gente está planejando a nossa vida, o que a gente vai fazer, com quem a gente vai se casar, se a gente vai se casar, e qual é o ministério exato que Deus tem pra mim. E é um momento muito único da vida e muito importante, né? Porque é quando a gente vai decidir muita coisa que vai permanecer pelo resto da nossa vida. Pensando um pouco sobre essa questão de sonhos, eu me voltei a alguns personagens da Bíblia, principalmente José e Moisés, que são dois dos meus personagens assim mais queridos da Bíblia. A história deles sempre me afeta muito. E eu creio que José, porque ele era um rapaz qualquer, um rapaz totalmente ordinário, e Deus de repente fez uma reviravolta total na vida dele, tirou ele do conforto da família, fez ele odiado por seus irmãos, o seu pai achou que ele estava morto, deixou ele anos numa prisão por algo que ele nem tinha feito. E eu acho que às vezes a gente não tem noção disso, né? Que ele ficou numa prisão mesmo, por anos, inocentemente dentro de uma prisão. E eu fico imaginando o que passava pela cabeça de José. Será que ele tinha sonhos? Será que ele pensava, ai, como eu queria estar fazendo isso ou aquilo? E de repente Deus encarcerou ele por tanto tempo. E eu fico pensando, o que José pensou naquele momento? Será que ele se rebelou contra Deus? Será que ele pensou, por que Deus está fazendo isso comigo? Ou será que ele se manteve fiel? E eu creio que ele se manteve fiel, porque Deus fez uma reviravolta incrível na vida dele, como eu já falei no post passado. E José, antes dos 30 anos, terminou sendo o segundo homem mais poderoso do país. E acabou reconciliado com a sua família, e rico e poderoso. E maravilhosa a história de José. E aí eu penso em Moisés, que foi, na verdade, o contrário de José, né? Que Moisés saiu de um lugar onde ele era príncipe do Egito, e aí Deus levou ele para o meio de um deserto com um povo que ia dar um senhor trabalho para Moisés. E eu fico pensando também o que o jovem Moisés sonhava, né? O que se passava pela cabeça dele, ele nem tinha ideia do que ia acontecer. E ele ficava sonhando assim, não sei, talvez ele sonhava em ser um grande faraó, não sei, eu não sei o que se passava pela cabeça de Moisés, mas eu tenho certeza que ele não tinha nem noção. Quando ele tinha mais ou menos a minha idade, eu acho que ele não tinha nem noção do que Deus ia fazer na vida dele. E eu me lembro que meu pastor me disse que Moisés, ele abriu mão do melhor do mundo para viver o excelente de Deus. E isso me toca muito, porque como funciona na nossa vida, sabe? Qual sonho você tem hoje como jovem? Você quer se casar, você quer ter filhos, você quer crescer na sua carreira, você quer prosperar financeiramente. Mas o que será que Deus tem pra você? O que será que Ele tem pra mim? Será que Ele vai fazer uma reviravolta incrível como Ele fez nas vidas de José e de Moisés? Ou será que nós vamos acabar vivendo aquilo que nós temos planejado mesmo? A verdade é que isso é muito complicado, é muito complicado. Porque muitas vezes nós planejamos coisas que aos olhos do mundo são tão
absurdas. Por exemplo, quando você desiste de tudo, desiste da faculdade e tudo mais, porque você quer se dedicar ao ministério pastoral e você vai fazer o seminário. E o mundo vai olhar pra você e vai falar: você tá louco? Você vai deixar tudo que você já estudou até agora e vai deixar tudo pra virar pastor? Ou você vai deixar tudo que você fez até hoje e virar missionário no meio da Papua Nova Guiné? Você tá louco? E essa é a visão que o mundo tem, e isso é o que o mundo fala pra nós. E eu fico pensando, será que não era isso que as pessoas pensavam sobre Moisés também? Que, olha que homem louco, ele deixou de ser príncipe do Egito para se rebelar contra Faraó e contra tudo que ele conhecia, para um futuro no meio de um deserto com um povo que murmura. E eu fico pensando que isso, aos olhos do mundo, é loucura. Mas aos olhos do crente, isso tem que ser o excelente. É deixar o melhor do mundo para viver o excelente de Deus. E eu creio que muitas vezes essa é a decisão que nós temos que tomar. É deixar aquilo que o mundo, seus amigos, às vezes até seus familiares vão olhar e falar: não, isso é bom, isso é o futuro bom para você. Mas às vezes você tem que sacrificar aquilo para viver o que Deus quer para você. E eu fico pensando também na vida de Abraão, quando Deus disse para ele: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu único filho. E era Isaac, era o filho da promessa, era o filho que Abraão sempre quis. E Deus chega e diz: eu quero que você mate o seu próprio filho. E Abraão fez. Ele fez, ele nem sequer pensou duas vezes. Ele fez porque Deus mandou e ele obedeceu. E a gente sabe que depois Deus proverá, né? Ele deu o animal para ser sacrificado no lugar de Isaac, mas enfim. A verdade é que Deus poderia não ter feito isso. Deus poderia ter dito: não, eu quero o sacrifício de Isaac, ter mantido isso, e Abraão teria sacrificado o seu próprio filho por amor e obediência ao Senhor. E quantas vezes Deus tem te chamado de forma tão clara para algo grande que Ele quer fazer na sua vida, por Ele, para a obra dEle, e você está se segurando nas coisas que você não tem coragem de sacrificar. Eu não sei qual é a sua vida, não sei quais são os seus planos e os seus sonhos. Mas a verdade é que se o Senhor mandar, a gente tem que estar pronto a abrir mão dos sonhos que temos para viver o que Ele tem chamado para fazer. E isso é importante quando você parar para pensar. Quando eu acho que eu tinha 9 anos, eu ouvi a história, pela primeira vez, a história da missionária Amy Carmichael. E eu não sei se você conhece, mas você pode jogar no Google Amy Carmichael, provavelmente vai aparecer. E ela foi uma missionária na Índia, salvou muitas meninas de serem feitas cativas em templos idólatras da Índia. E quando eu vi essa história, eu tinha só 9 anos. E aquela história queimou no meu coração, mas queimou de uma forma assim, intensa. Queimou e eu senti: Senhor, eu quero ser a Amy Carmichael, eu quero ir salvar vidas, eu quero ir salvar menininhas indianas. E isso quando eu tinha 9 anos. E às vezes até hoje eu ainda sinto essa vontade de ir e pregar a palavra e salvar pessoas em outros lugares do mundo. E eu fico pensando: será que eu estou pronta para isso? Será que você está pronto para isso? Será que você está disposto a realmente sacrificar todos os sonhos que você já teve para si mesmo até hoje, para viver o que Deus tem te chamado para fazer? E aqui eu não estou falando que Deus tem nos chamado a uma vida de miséria, a uma vida de terror. A gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente sabe que o nosso Senhor nos ama. Mas a gente sabe também que Ele não nos chamou a uma vida de conforto. Não foi para isso que Ele nos chamou, não foi para isso. E é claro que Ele pode te chamar para construir uma família e viver na sociedade local mesmo. É lógico que Ele pode chamar isso. Nem todos vão ser missionários. Mas o ID é para todos. E o ID não é opcional. É uma ordem. ID. E esse ID pode ser tanto na Papua Nova Guiné ou na Índia, quanto no seu vizinho. E eu sei que isso é uma coisa que a gente fala sempre.
Mas a gente pratica isso? Será que a gente pratica isso? O id não é opcional, é uma ordem. E você tem praticado ela aonde você está, aonde Deus tem mandado você ir? E eu estava conversando com meu amigo Iago, o Iago Martins, ele tem o vlog do Iago, que eu acho que vocês já conhecem, ele também faz parte da equipe do Voltemos ao Evangelho. E o Iago, a gente estava conversando e ele mandou um texto que ele escreveu que falava o seguinte: acerca de outras leis e ordens que existem na palavra de Deus, como por exemplo, não matarás, a gente não fica pensando, será que eu fui chamado para não matar? Não, a gente sabe que é uma ordem, não matarás. Mas o id, não, o id a gente fica, será que eu tenho chamado para ir? É um chamado para todos os crentes. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. E a toda criatura não significa só as crianças órfãs da Índia, significa também aquelas crianças órfãs da sua cidade. Isso é um problema meu primeiro e depois, por isso mesmo que eu tento passar isso para vocês. É o que Deus tem colocado no meu coração de falar, Francine, muda isso. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que eu não sou a única que precisa pensar sobre isso. Não sou a única que precisa me conformar que eu preciso considerar todas as coisas como perda, por amor a Cristo. E eu sei que como jovens a gente realmente desperdiça a nossa vida. A gente perde um tempo precioso com coisas muito frívolas. E a gente precisa lembrar que nada do que nós temos é nosso, nada. O nosso tempo não é mais nosso, o nosso dinheiro não é mais nosso, e a nossa vida, os nossos anos não são mais nossos. Por isso que a gente precisa estar disposto a abrir mão dos nossos desejos egoístas, porque a nossa carne é egoísta e ela vai querer lutar contra isso, mas a gente precisa abrir mão dos nossos desejos egoístas e viver de acordo com a palavra e viver de forma que cada segundo da nossa vida glorifique ao Senhor. Isso a gente encontra em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses é o meu livro preferido da Bíblia. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu realmente espero que como geração a gente aprenda a considerar a nossa vida como perdida por amor a Cristo. Que a gente esteja com o coração preparado para sofrer e, se for preciso, para morrer. Porque para nós, o viver é Cristo e morrer é lucro, com certeza. Amém.